Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Catiúcia, eu sou professora do Departamento de Serviço Social da UFOP, eu componho a atual diretoria da ADUFOP, a nossa Associação dos Docentes da Universidade Federal de Ouro Preto. Sejam todas muito bem-vindas, bem-vindos, vocês que estão nos acompanhando agora, também quem irá acompanhar esse debate posteriormente, né, ele ficará arquivado, registrado na página do Facebook da ADUFOP, né? Então é muito fácil acessar ele posteriormente, replicar ele, porque com certeza a nossa convidada de hoje tem muito a nos dizer, a nos ensinar, a nos ajudar a pensar e enfrentar esse contexto do tempo presente. O tema do debate de hoje é capitalismo, Estado e transformações societárias. Eu aproveito para convidar vocês para acessar com regularidade as páginas, as redes sociais da ADUFOP, Facebook, Instagram, o site da ADUFOP também, pois esses são os nossos canais com a comunidade acadêmica, com a base do sindicato, além dos e-mails, das correspondências enviadas diretamente aos sindicalizados e sindicalizadas. Essa referência que eu faço a esses espaços, especialmente ao Facebook da ADUFOP, é porque lá estão registrados os debates que nós anteriormente realizamos, né, que contaram com convidadas e convidados com uma importante trajetória intelectual e de militância e que trouxeram elementos para avançarmos no conjunto das lutas necessárias no âmbito sindical e da defesa da educação e da universidade pública, né? Esse tempo presente que nós estamos vivenciando, nós não podemos não considerá-lo como um dos contextos mais adversos da história já postos à humanidade. O tempo da pandemia da Covid-19 já ceifou quase 1 milhão de vidas ao redor do mundo. No Brasil, permanece o descaso dos governos, a lógica do lucro acima da vida. E isso não é diferente no contexto territorial aonde a ADUFOP se situa, que é um contexto marcado pela mineração extrativista, que não parou as suas atividades nem um dia sequer nesses meses, nesse tempo da pandemia. Mais do que prestar condolências e solidariedade às famílias das vítimas, as quais nós prestamos, nós nos compadecemos com o seu sofrimento e a sua perda, mas nós também entendemos que é o momento de nos fortalecermos, de potencializarmos os enfrentamentos a essa sociabilidade excludente, discriminatória, racista em que nós vivemos, que se pauta pela exploração de uma classe sobre outra. Além disso, no que se refere à questão da educação, das escolas, das universidades, das unidades de ensino técnico, nós estamos vivenciando o dilema do ensino remoto, que tem assumido uma forma de mera transposição do que ocorria presencialmente dentro de uma sala de aula, agora remetido ao mundo, ao modo virtual, ao modo remoto. Essa transposição, esse processo, é um processo muito perigoso no sentido pedagógico, das possíveis perdas que podem acontecer, das lacunas que nós podemos deixar na formação desses estudantes, futuros profissionais. E também no sentido de manter e garantir os direitos trabalhistas já conquistados pela categoria docente. De garantir a própria existência da universidade sem sucumbir à lógica do capital, das grandes corporações de tecnologia, sem metamorfosear esse importante âmbito que é a universidade e transpô-lo e conformá-lo apenas num mero apêndice das empresas. Em meio a esse contexto contraditório, adverso, exigente, próprio das lutas de classes no capitalismo, dos embates entre as diferentes posições e compreensões de mundo e sobre as próprias instituições e o papel que elas cumprem na sociabilidade capitalista, que também se abre a possibilidade de a universidade se abrir para o povo,
se abrir a comunidade ao seu redor de modo mais amplo do que vem ocorrendo ao longo da sua história. Esse é um momento do tempo presente tão exigente e árduo de a universidade se articular com diferentes setores e entidades organizativas da classe trabalhadora. A universidade tem, sim, um papel importante e fundamental para cumprir nesse âmbito. Então, feitas essas breves considerações, apontados esses elementos presentes na nossa conjuntura, e considerando o tema do debate de hoje, que é capitalismo, Estado e transformações societárias, eu gostaria de apresentar a nossa convidada. Eu quero dizer que é uma especial convidada, uma querida convidada, é uma professora, uma intelectual militante que muito nos inspira. Seja por meio da sua vasta e relevante obra e contribuição teórica, seja pelo seu papel, posição, protagonismo junto às organizações da classe trabalhadora, às entidades sindicais, aos movimentos sociais. A nossa convidada de hoje é a professora Virgínia Fontes, que é historiadora, possui mestrado na Universidade Federal Fluminense e doutorado em filosofia na Universidade de Paris. A professora Virgínia atua na pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense. Ela integra o grupo de estudos NIEP-Marx, que é um núcleo interdisciplinar de estudos e pesquisas sobre Marx e o marxismo. É um grupo de estudo muito relevante, muito importante, que deixo o convite para quem ainda não conhece, conhecer. A professora Virgínia ainda é uma das docentes da Escola Nacional Florestan Fernandes, um espaço muito singular, muito importante na nossa organização enquanto classe trabalhadora. A Escola Nacional Florestan Fernandes é vinculada ao MST. A professora Virgínia ainda coordena o GT História e Marxismo, da Associação Nacional de História, e ela integra diversos conselhos editoriais no país e no exterior. A professora Virgínia é uma referência para nós, e eu, de partida, já quero deixar o nosso agradecimento em nome da ADUFOP, né, da diretoria, da base, dos nossos companheiros de luta, por você ter aceito esse convite para dialogar conosco agora. Então, eu passo a palavra para a professora Virgínia, para ela fazer sua fala, trazer as contribuições, as reflexões que ela considerar relevantes sobre o tema de hoje, num tempo de 30 minutos, 45 minutos, para essas reflexões iniciais, e após nós vamos abrir para o debate. Então, quem quiser fazer algum comentário, tenha já alguma pergunta a ser feita para a professora Virgínia, ou questões que surgirem a partir da sua fala, é só deixar aqui no chat que nós vamos recolher essas perguntas para construir bloco de debates após essa reflexão inicial que ela fará. Então, muito bem-vinda, professora, fique à vontade, nós estamos ansiosos para te ouvir. Obrigada, Catiúcia, pelas tuas palavras super gentis. Obrigada pelo convite de estar aqui. Queria agradecer também a Larissa, que está aí nos bastidores, mas está apoiando para que isso aqui tudo ocorra direitinho, porque parece que não dá trabalho nenhum essas plataformas, usar essas plataformas, mas não é verdade, dá trabalho, tem de ficar controlando. E dizer, ao mesmo tempo, da minha satisfação e da minha inquietação, nós estamos hoje com 138 mil mortes pela Covid-19, das quais uma boa parte dessas mortes era evitável se a gente tivesse usado consistentemente os recursos públicos, tanto em dinheiro quanto os recursos públicos através da estrutura do SUS e das estruturas públicas que nós temos. Além disso, é uma satisfação estar aí em Ouro Preto, ainda que virtualmente, e essas cidades maravilhosas e lindas, né? Ouro Preto, Mariana, Monlevade, e, ao mesmo tempo, lamentar a tragédia da mineração
que domina essa região, e nós sabemos que é uma tragédia criminosa, né? Nós temos as duas grandes tragédias recentes, ainda com as feridas abertas, uma quantidade enorme, não apenas de pessoas mortas, mas também de devastação ambiental criminosa, impactante. Então, portanto, nós temos de fazer, de fato, nós temos sempre a satisfação, né, de estar num lugar tão lindo e a inquietação e o incômodo de ver que a mineração, que deu nome, inclusive, ao Estado, segue sendo uma devastação impressionante. Quando a gente sobrevoa Minas Gerais, em algumas regiões, é muito impressionante, porque a gente vê as feridas abertas e deixadas para trás, né? Aquelas crateras enormes, largadas para trás, e o deflorestamento que acompanha esse processo, sem contar as outras tragédias, como o envenenamento das águas, etc. Mas, acima de tudo, por enquanto, é a satisfação de estar pensando que eu estou em Ouro Preto, subindo e descendo as ladeiras de Ouro Preto, e como tudo na nossa vida, nosso papel é analisar as contradições. Bom, o tema é muito amplo, capitalismo, Estado e transformações societárias, e eu tinha pensado um roteiro, mas que modifiquei praticamente agora para tentar vir para o período mais contemporâneo. Mesmo assim, eu vou dar só uns pontinhos de lembrança teórico/histórica que são importantes. Então, a primeira delas, é bom lembrar que capitalismo é relação social. O capitalismo não é uma economia descarnada. É assim que ele se apresenta, mas não existe economia descarnada. Uma economia é uma relação social na qual os seres sociais se organizam para produzir a própria vida. E o capitalismo é uma forma de organizar isso, uma forma historicamente implementada que envolveu a expropriação massiva do povo do campo, que envolve desde os primórdios a sujeição desses povos expropriados ao jugo da necessidade mais direta e mais estrita, isso é, fome e privação, de modo que eles só tenham um caminho, que é vender força de trabalho ao capital. Perder isso de vista, perder essa relação social constitutiva, é um pouco perder o chão concreto no qual o capitalismo se instaura. Na outra ponta, então, portanto, ele não só é uma relação social, como é uma relação social historicamente constituída. Traduzindo, quer dizer, ele vai se constituindo aos poucos e ele tem uma dinâmica expansiva. Portanto, à medida que ele, de fato, se implanta, a sua capacidade expansiva se torna maior e mais extensa. Se uma ponta dessa transformação histórica para o capitalismo é a separação do povo do campo das condições de produção da sua vida, a outra ponta saque, o roubo, principalmente saque e roubo de terra e dos inimigos, dos grupos que estavam ascendendo, bens da igreja, mas saque sobretudo de bens comunais e das terras dos camponeses. E ele introduz uma nova noção de propriedade, essa noção de propriedade inexistia historicamente antes, não que a propriedade não existisse antes, mas isso que é propriedade na sociedade capitalista inexistia historicamente antes, portanto, é resultado histórico, não tem nada a ver com alguma coisa da natureza humana. E um dos elementos dessa concepção de propriedade é que ela precisa ser móvel. Isso, ela não é a riqueza, é perfeitamente identificada pelos economistas burgueses como resultante dos processos de trabalho. Então, portanto, o foco da riqueza é a capacidade de extrair sobre o trabalho dos trabalhadores. Isso é claríssimo para o capital.
isso não tem nem dúvida, embora isso não seja expresso assim juridicamente, é essa a questão que está posta desde os primórdios do capitalismo, porque a propriedade do capital é uma propriedade móvel, isso é monetarizável e, portanto, ela não pode permanecer parada, ela é expansiva, ela precisa estar em movimento, em outros termos, ela precisa estar permanentemente explorando mais trabalhadores, mais além dos limites que estão postos. E essa é uma questão, a meu juízo, central, que vai dar as bases para o que a gente vive hoje, que é um momento de máxima expropriação histórica, né? Máxima histórica, até aqui. Expropriação do povo do campo. Hoje a humanidade tem mais gente nas cidades do que no campo. Essa expropriação prossegue, nós estamos vendo o genocídio indígena, e exatamente porque massas crescentes de trabalhadores expropriados oferecem, porque precisam oferecer a venda da sua força de trabalho no mercado, o processo de expansão do capitalismo encontra possibilidades de passar a uma segunda etapa, digamos, uma segunda modalidade de expropriação, que eu chamo as expropriações secundárias, que é a retirada do conjunto de direitos conquistados pelas classes trabalhadoras mundo afora e que vão sendo ruídos nos últimos 40 anos, até agora a gente se dá conta, em plena pandemia, do volume de devastação que isso significa. Significa, no caso brasileiro, isso é ainda mais dramático, mas a gente está assistindo no mundo inteiro a perda dos direitos garantidos nas constituições que permitiam aos trabalhadores a sobrevida a partir de um determinado momento da sua existência como venda de força de trabalho, isso é, as previdências sociais. Nós estamos assistindo à devastação dessas previdências públicas e a acaparação, né? Quase que a expropriação dos recursos dos trabalhadores sob forma de fundos privados de previdência, que, aliás, quebraram, em muitos casos, nos Estados Unidos, deixando os trabalhadores em condições absolutamente precárias, mas isso não significa que o enriquecimento de alguns tenha sido eliminado com essas quebras de fundos de previdência. Mas eu falei da previdência, mas é também uma sequência de direitos associados ao contrato de trabalho e, finalmente, a gente está assistindo agora a expropriação direta do próprio contrato de trabalho e formas de subordinação direta dos trabalhadores ao capital. Bom, em suma, o capitalismo é uma relação social historicamente constituída, expansiva, e que se baseia em massas de trabalhadores que estão reduzidos à condição de necessidade. Por isso, eles não são livres. Só é livre quem conseguiu resolver os problemas da necessidade mais urgente. Quem vive na necessidade não é livre, vive na necessidade. E, portanto, a venda da força de trabalho é a condição fundamental de vida para essa massa da população, e quanto maior essa massa da população, mais o capital pode extorquir sobre o trabalho sem sequer pagar o que seria historicamente condizente com as condições de vida atuais. Então, muitos falam de superexploração da força de trabalho, e essa é uma categoria específica, mas, de qualquer maneira, é impressionante o aumento das taxas de exploração da força de trabalho no mundo contemporâneo, no Brasil e fora do Brasil. O caso brasileiro é um escândalo, mas não é só no caso brasileiro. Bom, então, porque eu estou tentando enfatizar que esses processos não são processos que estão lá no começo do capitalismo. Eles são processos que se reproduzem e se ampliam. Expropriação e o roubo. Pura e simplesmente. Assim, a apropriação direta pelo capital de bens comuns, de bens públicos, de elementos sobre os quais até então não vigorava nenhuma propriedade, e eles vêm sendo sujeitados à propriedade do capital, em especial a questão das águas,
né, águas salgadas e águas doces, e a outra questão, a questão das florestas, que há uma disputa intercapitalista forte sobre isso, é a apropriação de terras e uma sequência de outras, e agora, um dos elementos mais importantes é expropriar os bens públicos, direcionando-os para a apropriação capitalista, quase como forma de doação dos bens públicos para o capital. Então, significa que toda a massa da população trabalha para doar, de um lado, trabalha e garante com isso a vida do capital, de outro lado, os impostos que pagou seguem para o capital na forma de doação dos estados. E essa doação pode se fazer através de empresas públicas ou através da dívida pública. Mas isso por isso eu estou querendo. O que eu estou querendo. Professora Virgínia, está nos ouvindo? Travou seu áudio. Pessoal, aguardem um pouquinho que a professora Virgínia está retornando para a sala. Aguardem um pouquinho, nós estamos tentando contato com a professora novamente, e até ela retornar à sala, eu gostaria de agradecer. Estou recebendo várias mensagens de colegas, docentes de outras universidades, universidades vizinhas, que estão acompanhando esse debate. Com certeza tem um público de diferentes lugares do nosso país. A professora Virgínia é uma importante intelectual, né? Eu já está voltando. Professora, eu estou dizendo, até que você voltava, que nós temos recebido mensagens já de vários colegas docentes de outras universidades, vizinhas aqui ao UFOP, que estão nos acompanhando, estão ouvindo atentamente o que você tem a nos dizer. Que bom que a conexão voltou. Então, fique à vontade, professora. Não. Bom, nós estamos com um problema, Larissa. Minha conexão não voltou. Nem o meu 4G está funcionando. Então, eu não sei o que é que aconteceu. Eu estou na varanda da minha casa, porque é o único lugar que pode pegar. Então, é uma situação meio peculiar, meio complicada. É a primeira vez que isso me acontece e agora eu não tenho como verificar. Espera aí só um momentinho.
Só um momentinho, por favor. Desligaram sim, eu estou sem internet. Eu estou em plena conferência. Bom, desculpem, mas é porque aparentemente está acontecendo alguma coisa aqui no prédio e não vou. Vai ficar um pouco confuso. Porque o que está me espantando é que o próprio 4G tenha sumido. Mas vamos voltar lá, eu estava falando do capitalismo, a gente recomeça não, a gente retoma onde parou. Eu estava marcando as características históricas de formação do capitalismo que se reproduzem ao longo do tempo. Elas são ao mesmo tempo um elemento histórico de processo que permitem a gente entender exatamente as relações cruciais centrais do capitalismo, mas elas seguem em expansão, e essa expansão altera alguns elementos importantes no conjunto da vida social. Então, portanto, o segundo ponto é o Estado. O Estado como historicamente sempre costuma acontecer, o Estado é a forma pela qual uma organização aparentemente administrativa se organiza para garantir a reprodução natural, entre aspas, normalizada, novamente, entre aspas, de uma determinada forma de ser social histórica. Então, portanto, a Constituição do Estado capitalista é a constituição de uma modalidade simultaneamente de coerção, de administração do conjunto do capital e de normalização para o conjunto da vida social, de que essa é a forma de ser que corresponde à própria natureza humana, que corresponde às necessidades, etc, etc, etc. Então, essa aí é uma característica geral dos Estados, né? O elemento da coerção, o elemento do convencimento e o elemento da normalização desse processo. No caso do capitalismo, o que eles têm, a dificuldade diferente com a qual o Estado capitalista tem que se defrontar é exatamente com essas massas crescentes de trabalhadores que ocupam ativamente um lugar na produção, que não tem mais meios de produzir a sua própria subsistência e que, portanto, reivindicam espaços, reivindicam direitos, reivindicam, seja por dentro da dinâmica social do capital, seja enfrentando essa dinâmica social do capital. E nos dois últimos séculos, século XIX e no século XX, nós tivemos histórias formidáveis de lutas dos trabalhadores que significaram, inclusive, poderosíssimas revoluções, como a Revolução de 1917 na Rússia, a de 1949 na China e a de 59 em Cuba, por exemplo, que colocam abertamente em questão a dominação capitalista e a dominação do capital e mostram e provam que é possível construir uma vida social para além do capital, ainda que elas não tenham chegado ainda a oferecer uma sociedade completamente outra, inclusive porque viveram suas experiências num mundo dominado pelo capital e em concorrência direta com o capital. Então, uma das coisas que eu acho importante lembrar é que o Estado não é nem uma coisa que a classe dominante possa se servir dessa coisa como ela bem entende. Portanto, ele não é um instrumento, uma coisa que você toma o Estado e usa como bem entender, e é importante lembrar que ele não. Uma das funções e um dos papéis centrais do Estado é exatamente assegurar, digamos, o acordo entre as classes dominantes. E, portanto, ele não pode ser uma coisa direta de nenhum setor único da classe dominante. Ele precisa, ou das classes dominantes, ele precisa, de alguma maneira, articular esse conjunto das classes dominantes, e, de outro lado, ele precisa garantir um certo
aceite das classes dominadas. Eu vou ter de mudar de posição porque está chovendo. Então, a gente hoje vai ter uma palestra com inúmeras variações de lugar, de posição. Vocês vão ter um pouquinho de paciência, porque é uma situação absolutamente inédita na minha vida, estar fazendo uma live na chuva, torcendo para que isso funcione, que o 4G continue funcionando. 4G não, eu estou sem o 4G, que a internet continue funcionando aqui, mudando de lugar, com alguma proteção frente à chuva. Bom, então, voltando ao assunto, apesar da imagem estar passeando um pouco, o Estado capitalista é um Estado que precisa dar conta disso. Ele não é uma coisa, né? Ele não é um instrumento passivo que qualquer um que o assuma possa imediatamente fazer o que bem entende, porque isso gera tensões, inclusive na forma da própria dominação capitalista. Um segundo ponto é que ele precisa, de alguma maneira, normalizar o conjunto dessas... Está dando para ouvir direitinho? Bom, que o Estado capitalista precisa normalizar essa dominação. E essa normalização não se dá novamente como uma coisa. A cada vez que o Estado parece ter, ou se converter numa coisa, parece ter sido empalmado por alguém que o controla de maneira direta, a cada vez que isso acontece, as próprias classes dominantes sofrem a impossibilidade de organizar essa dominação, que é o caso clássico do bonapartismo e é também, e em parte, o caso do nazifascismo. O Estado, portanto, não é uma coisa e tampouco é um sujeito, como é apresentado em muitos momentos, como se fosse uma espécie de entidade racional que pensa, tem uma razão própria, tem uma entidade própria, que ele próprio prefigura e configura o conjunto da vida social. Não sendo sujeito, não sendo coisa, o Estado é, assim como o capital, uma relação social que não cobre, ele não se estende para a totalidade da vida, como alguns acreditam, parecem acreditar que o Estado regula tudo, controla tudo, ou resolve, ou pode resolver tudo. Ao contrário, ele responde exatamente às relações sociais que garantem a sua própria reprodução. Pois bem, no final da Segunda Guerra Mundial, sobretudo, né, pós a vitória da União Soviética sobre o nazifascismo, porque é bem importante de lembrar que foi isso que aconteceu, a gente assiste uma espécie de reconfiguração das formas de dominação capitalistas, principalmente na relação com os governos, que partem de um patamar bastante elevado de luta social e conquistas democráticas, o chamado Estado de Bem-Estar Social, e, imediatamente, isso suscita, desde muito cedo, suscita reações das diversas burguesias nacionais e internacionais contra exatamente essa participação popular, contra esses direitos que vão sendo conquistados pelas classes trabalhadoras, e isso resulta em várias modalidades de atuação parlamentar e burguesa, extraparlamentar. De um lado, a tentativa de contenção direta dos movimentos populares por múltiplas formas de violência, e segundo, ao longo do tempo, a integração entre polícias, inclusive polícias políticas, no cenário internacional, a generalização de um anticomunismo preventivo no mundo inteiro, capitaneado, é claro, pelo país
preponderante no pós-Segunda Guerra Mundial, país capitalista preponderante, que são os Estados Unidos, e esse é um caminho. A violência social não regride, ela perdura, e ela perdura no cenário internacional. Vale lembrar que a ditadura brasileira, em 64, teve o apoio da polícia francesa, aprendeu, inclusive, fez curso de tortura com parcela da polícia francesa, e que a mesma ditadura e toda a preparação para a ditadura contou com intenso apoio dos organismos de Estado de repressão dos Estados Unidos, que também participaram ativamente desses processos. Então, portanto, nós temos um Estado que também resulta das condições históricas da sua implantação, da particularidade de cada país, mas que, em todos os casos, precisa conectar repressão, convencimento, uma estrutura administrativa que consiga garantir a normalização e a continuidade das próprias relações capitalistas e sua expansão, porque ela não é estática, ela é em expansão. Portanto, o Estado garante ainda mais um elemento que a gente não pode esquecer, que é uma espécie de replicação da separação entre concepção e execução, ou entre trabalho intelectual e trabalho manual, que caracteriza, a separação que caracteriza todas as sociedades de classe, mas que caracteriza ainda mais fortemente a sociedade capitalista. Então, é uma situação na qual o Estado capitalista configura e prefigura, de certa maneira, se organiza como o lugar do trabalho de concepção intelectual, que é o lugar do capital por excelência, em contraposição ao lugar do trabalho, que é o lugar da execução. E isso faz com que, em muitos casos, mesmo trabalhadores do Estado estejam imbuídos da suposição de que eles organizam o mundo, que são eles que organizam o mundo, e não que o papel deles é, de alguma maneira, reproduzir as condições que estão postas no mundo, no máximo, fazendo ajustes para lá e para cá, em função das relações de força e das lutas presentes nessa forma social. Ora, eu falei de um lado, no pós-45, de contenção do crescimento dessas lutas populares. O outro lado, eu falei o lado da violência e vírgula junto com o anticomunismo preventivo. E, do outro lado, uma intensificação da atividade de convencimento a partir das próprias burguesias, atividade de convencimento que se fez de múltiplas formas, mas, em primeiro lugar, um convencimento intraburguês. São os aparelhos privados de hegemonia burgueses setoriais ou intrasetoriais que organizam, que tem uma função quase paraestatal, de organizar os interesses de parcela da classe dominante. Fazer as coisas pelo celular é impossível. Porque o celular... Voltou? Gente, eu estou me sentindo assim, fazendo uma experiência única na vida. Vocês não têm ideia como é que está. Bom, isso significou que essa expansão é uma expansão coligada diretamente, essa expansão dessa malha de aparelhos privados de hegemonia, tanto nos espaços nacionais quanto e, sobretudo, nos espaços internacionais, significa uma espécie de duplicação das formas da dominação burguesa que, por um lado, abrem fóruns de organização burguesa e de atuação com as classes trabalhadoras, e, de outro, continuam. Essas organizações têm um peso para dentro do Estado. Elas integram o Estado, segundo a visão gramsciana, elas fazem parte do Estado. A sociedade civil e a sociedade política, no Gramsci, não são coisas diferentes. Elas só podem ser
distinguidas metodologicamente e não concreta e substantivamente. Disso resultou, repare, então nós temos o aumento de formas de organização intraburguesa de convencimento, manutenção e, em alguns casos, exacerbação das formas de repressão, e uma certa normalização das relações estatais, que vigoram mais ou menos até 1970, quando a intensificação da expansão capitalista, imperialista, porque não tem mais capital que não seja imperialista, por isso eu chamei de capital imperialista, elas vão permitir dobrar uma grande parcela, ou não exatamente derrotar, mas impor derrotas a uma grande parcela da classe trabalhadora, inclusive nos países centrais, através de deslocalizações, explorando trabalhadores em outros lugares no mundo. É lógico que isso vai redesenhar o conjunto da classe trabalhadora no mundo, tanto o volume de expropriações, quanto as formas de exploração pelo capital de massas de trabalhadores que estão a milhares de quilômetros de distância do seu controlador. Isso começa principalmente nos anos 80, com as deslocalizações de empresas, prossegue com as reestruturações produtivas dos anos 90, se aprofundam com a intensificação das privatizações, e isso significa que o conjunto das burguesias assume uma espécie de colateralidade com o Estado. Repara, agora eu estou apresentando hipóteses, viu, Catiúcia? E a gente tem de ir devagar nisso aqui. Tudo indica que nós estamos assistindo a um período de transformação muito inquietante da ordem dos próprios Estados e da própria ordem da relação capital-trabalho. Nessa massa, e isso significa mudança societária importante. Bom, eu perdi completamente o controle do tempo, Catiúcia. Você é que vai ter de me dizer onde eu estou, porque o celular, que era o meu cronômetro, virou a minha câmera, porque o meu computador, que tem relógio, não está funcionando. Eu acho que eu estou há 40 minutos falando, mas já teve um monte de interrupção. Então, eu vou falar mais 5 minutos e a gente para aqui para a gente poder bater papo. Então, o que eu queria dizer é o seguinte. Agora eu vou passar para o Brasil, que talvez os exemplos fiquem um pouco mais concretos e a gente consiga entender. Eu quero pegar 2 elementos dessas transformações societárias. A primeira é a reconfiguração da classe trabalhadora. Ricardo Antunes tem trabalhado com isso permanentemente, vários outros autores, Marcelo Badaró, Rui Braga. E o que é que isso significa? Significa que uma parcela da classe trabalhadora ainda conserva direitos ligados ao contrato de trabalho, direitos que vêm sendo podados, diminuídos, mas de forma geracional, isso é, as gerações mais novas têm menos direitos do que as precedentes, e essa cesura intergeracional faz com que os mais velhos não lutem pelos direitos dos mais novos, porque eles não perdem os direitos, mas eles simplesmente esquecem que tampouco os mais jovens irão lutar pela manutenção dos direitos dos mais velhos, quando estes forem ameaçados, e serão. Então, portanto, essa cesura geracional é algo que foi utilizado já nos anos 90, mas, sobretudo, no século XXI, seguidamente utilizado, inclusive nos governos brasileiros do PT, e montando ou resultando numa classe trabalhadora escalonada numa sequência de trabalhadores muito diversificados, alguns com plenos direitos, outros com pouco menos, outros com pouco menos, outros com muito menos e muitos sem nenhum direito. O processo de terceirização, de quaternalização, que continua existindo, de pejotização, agora meigização, né? O MEI, o microempresário individual, que é um trabalhador totalmente sem direitos, e agora, em plena pandemia, uma expropriação massiva dos direitos incide
sobre uma enorme parcela e muito variada de trabalhadores, a começar pelos trabalhadores docentes, que vem sendo, principalmente nas universidades e escolas privadas, vem sendo simplesmente demitidos massivamente pelas empresas e agora obrigados a atuar como tutores e não mais como professores, como contadores de algoritmos e não mais exatamente como docentes. E o segundo ponto que eu queria enfatizar é que a atuação dessa malha de entidades empresariais no mundo inteiro, mas eu vou focar no Brasil, significou alguma coisa que eu chamei de hegemonismo. Isso é, de um lado, eles mantiveram a atuação interempresarial, setorial e intersetorial, nas suas entidades de reflexão e formação de quadros burgueses, como o Instituto Milênio, o Instituto de Estudos Empresariais, tudo sem fim lucrativo. Assim, é como se, de repente, o empresariado não fizesse mais lucro. Não, não é verdade. Depois, se quiserem, eu explico um pouco melhor. Mas eles passaram a atuar também diretamente onde há reivindicação popular e onde há lutas populares constantes, nomeadamente educação, saúde, antirracismo e a questão do feminismo. A questão ambiental e juventude. Foram áreas de intensa atuação burguesa, procurando impedir que essas lutas se dessem conta da sua real importância frente ao capital e quase que adestrá-las, domá-las, domesticá-las para um espaço subalterno, podando aqueles que seriam os líderes dessas lutas, convertendo os líderes dessas lutas em formadores de opinião para o capital. Então, nós estamos diante de uma situação, e agora eu pretendo concluir mesmo, de uma situação que é uma situação terrível. A relação do trabalho sem a mediação do contrato significa formas de exploração absolutamente brutais do capital, mas não significa que não haja controle do capital sobre o trabalhador nesses processos, e aí vem o papel das tecnologias de informação e comunicação, que, se for o caso, a gente conversa na sequência, que vem introduzindo um elemento que eu chamo protofascista na própria relação entre trabalho e capital. Isso é, o trabalhador elevado ao grau máximo da sua necessidade, ele não tem nenhum direito ao realizar a sua tarefa, a sua atividade, o seu trabalho, mas, em compensação, ele é controlado segundo a segundo pelo patrão que não se reconhece como patrão. E o exemplo do Uber ainda é o exemplo mais impactante, mas tem vários outros que a gente precisa conhecer. E, num segundo lugar, a escala de centralização e concentração de capitais vem fazendo com que sejam expulsos de dentro da lógica do Estado praticamente todas as conquistas populares, reduzindo, portanto, o Estado capitalista em alguns países, nomeadamente no caso brasileiro e talvez nos Estados Unidos, mas se você averiguar mais, reduzindo o Estado a uma espécie de casca na qual só há direitos para as classes dominantes. Estas vão ter tensões entre elas, mas não restam mais direitos para a massa da população e, sobretudo, para os trabalhadores. E, nessas condições, a possibilidade de implantação de regimes protofascistas se torna muito mais alta e muito mais inquietante. Desculpem pelas condições precárias aqui, mas vamos para o bate-papo. Muito obrigada, professora Virgínia. Então, nós experimentamos, vivenciamos conjuntamente as emoções dessa live, né? A tecnologia tem disso, né? O bom é que nos aproxima, mesmo que nessas
intercorrências e nos permite dialogar, aprender. As suas colocações, reflexões iniciais, elas são muito importantes e muito instigantes. Nós já temos aqui algumas perguntas, e como dificultou um pouquinho, que não está mais na tela do computador, não dá mais para mandar pelo chat as perguntas escritas, então eu vou fazer elas bem pausadamente para que todo mundo compreenda o que é que está sendo perguntado, porque as perguntas elas são muito provocadoras, instigantes, e a professora Virgínia vai ter muito o que nos falar também sobre essas questões. Então, professora, você já trouxe na sua fala elementos acerca dessa questão. Eu e a Larissa, nós somos... Catiúcia, Sim, eu vou te parar um momentinho, porque eu quase não estou ouvindo. Eu vou buscar o headphone para ver se melhora o som, tá bom? Tranquilo, aguardo. Pessoal, aguardem um pouquinho, que já tem algumas perguntas. Quem ficou instigado pela fala da professora pode colocar ali no chat, que nós vamos recolher e repassar para ela, para a gente continuar esse momento de diálogo e de reflexão sobre capitalismo, Estado e transformações societárias. Melhorou. Está me ouvindo? Ótimo, professora. Estamos ouvindo. Professora, então, eu estava dizendo que você já trouxe alguns elementos dessa pergunta, dessa questão, na sua fala. Eu e a Larissa, nos minutos que antecederam a abertura da live, nós batemos um papo contigo, rapidinho, e você já começou a palestra, já começou a nos dar a aula e trazer elementos que respondem, que dialogam com essa questão que eu vou fazer agora. Então, professora, qual é o papel do Brasil, o lugar do Brasil no capitalismo? Qual é o papel, o lugar do Brasil em relação aos demais países da América Latina? Essa seria uma pergunta sobre o nosso território mais amplo, continente latino-americano e, consequentemente, o lugar ocupado pelo nosso país. Uma outra pergunta, professora... Vamos uma de cada vez, que eu não tenho como anotar, tá? Ótimo. É melhor ir uma de cada vez, tá bom? Ótimo. Eu estou me sentindo muito engraçada, porque é a condição pandêmica por excelência, né? Tudo meio improvisado, tudo fazendo do jeito que dá para fazer. Bom, essa pergunta sobre o papel do capitalismo brasileiro no capitalismo mundial, o papel do Brasil na América Latina, são questões que a gente não tem uma resposta fechada. Então, a gente vai abrir uma conversa e a gente tem a responsabilidade, como docente de universidades públicas, hoje, e você falou uma coisa linda, Catiúcia, na abertura, nós temos a responsabilidade de abrir essa universidade pública, e é verdade. Então, como docentes, nós temos a responsabilidade da pesquisa e da socialização desse conhecimento, solidamente lastreado na reflexão a partir das classes sociais, para que as classes trabalhadoras com direitos e as massas trabalhadoras sem direitos possam elas saber o que faz hoje essa dominação capitalista. Então, o Brasil não é um país pequeno no espaço capitalista internacional. O Brasil é um país relevante, é a 10ª economia do mundo. Não tem uma produção industrial substantiva. É um país subalterno no cenário internacional. Portanto, não tem digamos assim, ainda que seja um país relevante, nem as suas burguesias, nem o conjunto das lutas populares conseguiu impor ao Brasil, ao conjunto do país, um papel de protagonismo no cenário internacional, salvo por alguns momentos ou outros, ou como agora um protagonismo quase caricato, né? Como uma caricatura internacional, como foi a fala do Bolsonaro na ONU anteontem, né? O que acontece, que é importante que a gente entenda, é que
o Brasil ocupa uma posição estratégica no conjunto da América Latina e tem uma burguesia forte, e não uma burguesia fraca. Esse foi o estudo absolutamente formidável do Florestan Fernandes sobre a Revolução Burguesa Brasileira, em que mostra muito claramente em que essa burguesia autocrática não é uma burguesia pobrezinha, ou essas burguesias, como ele fala, que eu acho que é de fato mais correto. O livro é de 1979 e, portanto, a gente precisa trazer os elementos para os 40 anos subsequentes. Mas o ponto de chegada dele é um ponto fundamental para nós hoje. Essa burguesia se expandiu através da conexão com as burguesias estrangeiras, em especial com os Estados Unidos, mas não apenas com os Estados Unidos. E nós vemos hoje uma parcela dessa burguesia muito ligada, por exemplo, com a China. Né? Depende, 30% das exportações brasileiras estão direcionadas para a China, não é pouca coisa. E isso significa que nós temos uma expansão das relações sociais capitalistas no Brasil, um crescimento da centralização e da concentração de capitais, que leva à exportação de capitais brasileiros, ao lado de um avanço de expropriações primárias e secundárias com uma ferocidade rara no cenário internacional, que, de alguma maneira, o Brasil parece querer competir com a Índia na oferta de mão de obra barata para o cenário internacional. Esses dois lados são os lados da mesma burguesia, de uma autocracia, de uma virulência bastante impressionante. Eu estava comentando com você na abertura de que em 2018, que é o último ano que a gente tem dado sólido, né, de confiável do Banco Central, o investimento direto de capitais do exterior no Brasil foi da ordem de 750 bilhões de dólares. E o que é surpreendente é que o investimento direto de capitais brasileiros no exterior foi da ordem de 350 bilhões de dólares. É alguma coisa que normalmente a gente não presta atenção. A gente está muito acostumado a ver, e é verdade, a gente está vendo a entrada de capitais estrangeiros, mas não está se dando conta de que a burguesia brasileira está exportando capitais de formas as mais, em grandes proporções e de formas muito peculiares, porque uma boa parte desses recursos se dirige imediatamente para paraísos fiscais. Isso é, para não pagar impostos. E somente dali é que se endereça, a partir dali se endereça para investimentos em terceiros países. Além disso, nos últimos 40 anos, período de Fernando Henrique, os governos PT, houve uma expansão das burguesias brasileiras para a América do Sul. E isso não foi interrompido, apesar da quebra da Odebrecht, que era a mais clara e a mais visível dessas empresas chamadas multinacionais brasileiras, ela não era a única. E a última lista Forbes de bilionários brasileiros mostra o ingresso de 10 integrantes de uma empresa chamada WEG, W-E-G, que é uma empresa industrial brasileira, multinacional, dos quais 10 dos seus proprietários figuram como os maiores bilionários do país. Vejam que é alguma coisa muito impressionante. Além disso, a gente tem informações que, durante a pandemia, forjaram-se novos 42 bilionários no país durante a pandemia, com uma fortuna, com um acréscimo de fortuna, que é algo enorme. Eu não estou com valor aqui, agora não posso mais consultar, mas é bastante relevante. Em primeiro lugar, para a gente pensar hoje, o papel atual, o governo protofascista atual vem fazendo o quê? Arrebanhando em fóruns
que eles chamam de fóruns conservadores, parcela da burguesia brasileira com burguesias e com grupos políticos protofascistas ou simplesmente fascínoras de outros países latino-americanos para expandir a lógica protofascista que domina no Brasil. Então, portanto, o Brasil continua tendo um papel importante. A sua vinculação hoje com os Estados Unidos não é exatamente com o Estado estadunidense, mas é com o governo Trump, o que é ainda mais rebaixador. E isso significa que não é impossível supor que, em boa parte das manifestações de extrema-direita contemporânea na América Latina, tenha dedo, seja do governo brasileiro, seja de parcela do empresariado brasileiro, nessas truculências que nós estamos assistindo. O Brasil está agora em uma operação militar na Amazônia, que nesse momento é junto com a Colômbia, que recebeu a visita do Mike Pompeo dos Estados Unidos para o enfrentamento, e é aberto, para o enfrentamento à Venezuela. Isso é uma loucura, é uma demência. O Brasil, a Venezuela é um país autônomo e possivelmente o que mais incomoda aos Estados Unidos e ao Brasil de Jair Bolsonaro na Venezuela é o fato de que lá os militares seguem obedecendo à própria Constituição e não às ordens emanadas de Washington ou de Brasília. Então, nós temos uma situação que é uma situação na qual nós precisamos, além de enfrentar Jair Bolsonaro, nos solidarizar com as lutas latino-americanas anti-imperialistas e anticapitalistas, porque a gente não enfrenta o império se não enfrentar o império aqui dentro do capital. E, portanto, a meu juízo, a luta anticapitalista quem desenha a luta anti-imperialista. Muito bom, professora. Muito obrigado pelo diálogo. Prosseguindo aqui, nós temos uma pergunta de um colega docente da Universidade Federal de Viçosa, professor Gustavo. A pergunta dele é uma pergunta que nos instiga, nos faz pensar muito, nós que vivenciamos nesse território pautado pela mineração, né? Então, a pergunta dele é a seguinte, professora: sobre a produção, apropriação do mais-valor para as regiões mineradoras, parece que o móvel principal das empresas oligopolistas do poder, como a Vale, está mais relacionada à apropriação da renda mineral do que da produção do mais-valor em si. Então, o professor Gustavo pergunta: seria correto afirmar que o contexto de renda, que o conceito, seria correto afirmar que o conceito de renda é mais apropriado para compreender as regiões onde se dá a extração do que o conceito de mais-valor em si? Essa é uma questão bem complexa. Espera aí só um momento. Porque o celular teima em tocar. Bem complexa, e eu acho que a gente precisa ir com bastante calma, até para que todo mundo entenda do que a gente está falando, tá certo? O capital, todas as formas de lucro do capital derivam da exploração do trabalho. Todas elas. Mesmo, é evidente que há especulação, que há apropriação, etc., mas as formas pelas quais se divide esse mais-valor produzido do capital podem vir na forma de juro e podem vir na forma de renda. E, normalmente, a forma de renda está muito ligada à forma da renda da terra, mas não só da renda da terra. Hoje nós temos a dívida pública, por exemplo,
promove uma enorme fluxo de renda para determinados capitalistas em detrimento do conjunto da população. E tem muitos autores, alguns dos quais eu respeito enormemente, que vêm trabalhando principalmente com a noção de renda. Ficou claro? Deu para entender, Catiúcia? Porque eu acho que essa não é uma questão muito clara. Então, a renda da terra, bom, tem vários tipos de renda da terra. A renda é aquilo que o dinheiro aparentemente não precisa virar capital, isso é, não precisa explorar a força de trabalho para que proporcione uma remuneração para o seu proprietário. Tá? Seria uma capitalização rentista, sem a intermediação da exploração da força de trabalho. Eu vou com muita cautela nesse terreno, porque esse terreno tende a nos afastar do conjunto das formas de funcionar do capital e, portanto, do núcleo central da relação social capitalista, que é a relação capital-trabalho. Se eu estou de acordo, e estou de acordo, que há formas de renda crescentes, tanto no que se chama financiarização, quanto no que nas formas da mineração, ou mesmo nas formas da expansão agroindustriais, estou de acordo que haja um aumento da parcela de renda. Não obstante, eu continuo considerando que o mais fundamental é entender a modalidade pela qual a extração de mais valor se reparte entre os diversos tipos de propriedade capitalista. E por quê? Pelo seguinte, porque se a gente não compreender esse vínculo, a gente não vai conseguir entender por que aumenta a exploração do trabalho ao mesmo tempo em que aumenta a quantidade de trabalhadores sendo explorados no mundo. E a gente precisa conectar esses dois elementos e não se especializar apenas num. Então, de fato, há um aumento, inclusive como apropriação de renda internacional, de fato isso existe, mas a exploração da força de trabalho não pode ser desconsiderada hora nenhuma, a não ser que a gente corra o risco de perder o núcleo central do que é o capitalismo contemporâneo, e o capitalismo contemporâneo segue sendo relação capital-trabalho. Espero que eu tenha respondido ao Gustavo. Muito bom, professora, muito instigante a tua resposta, muito certeira também, mas abrindo para o diálogo. Então, quem sabe, Gustavo, nos articularmos e convidarmos a professora Virgínia para retornar conosco no próximo evento, para debatermos as relações de trabalho na mineração, a exploração da força de trabalho, a questão da renda e todos os outros elementos que perpassam esse debate, que é muito difícil de ser respondido, enfrentado em uma pergunta, mas a professora Virgínia estabeleceu esse diálogo e nos instiga a continuar as reflexões. Professora, uma outra pergunta, uma outra questão, como você já mencionou na sua fala, acerca das tecnologias, acerca do âmbito das comunicações, né? Eu quero trazer 3 rápidos exemplos. A questão dos aplicativos, que muito tem influenciado a condição de trabalho, né, precarizadíssimo de muitos homens e mulheres, né? Esse âmbito dos aplicativos, né, e essa relação direta com a condição de trabalho. Um outro âmbito das tecnologias e da comunicação, os grandes grupos, as mídias, Globo, Record, SBT, no nosso país, né? Poucas famílias detendo os canais públicos de TV aberta, agora também essa febre das TVs, os canais por assinatura, Netflix, enfim.
né? As informações que chegam para nós nesse âmbito, nesse lugar de grandes grupos dominando TV, rádio, TV por assinatura, jornais, revistas, né? E também uma outra questão, ainda nesse âmbito das informações, das tecnologias e das grandes corporações, por exemplo, as parcerias que as universidades têm, muitas, com o Google ou a Microsoft, em que nossas informações, em última instância, a nossa produção do conhecimento está nas mãos dessas corporações. Estão armazenados na nuvem, que é de propriedade desses grandes grupos. Então, se a professora puder transitar um pouco por esses diferentes e muito próximos lugares, né, desse empresariado, desse capital que utiliza essas ferramentas para nos controlar e extrair mais valor da nossa existência, da nossa atuação, inclusive enquanto docentes. Essa é uma questão angustiante, tem muita gente pesquisando isso de formas muito variadas. O meu ângulo é praticamente sempre o mesmo, relação capital, trabalho e luta de classe, assim, que é o ângulo a partir do qual eu fiz todas as minhas pesquisas. Ele é um ângulo um pouco enjoado de fazer, porque a gente tem de tirar uma porção de falsas capas que aparecem antes da gente chegar nesse núcleo central da relação capital e trabalho e das lutas de classe. Vamos lembrar, em primeiro lugar, que essas tecnologias de informação e comunicação não nascem hoje. Apesar da gente estar diante da Revolução 4.0, do 5G, etc, 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 e de mais uma vez o capital anunciar que agora sim o capital não precisa mais do trabalho, agora não vai ter mais trabalho, acabou, a gente vai fazer tudo, nós os capitalistas vamos fazer tudo sozinhos. É bom esse anúncio do fim do trabalho é um anúncio que se repete regularmente desde a Revolução Industrial no final do século XVIII, que não seria mais necessário trabalho. Mas como capital é relação social, capital-trabalho, o que a gente assistiu foi sempre reconfigurações dos processos de trabalho, expansão da massa trabalhadora, expansão da extração de mais valor. Bom, os TICs, né, as tecnologias de informação e comunicação, não nascem agora. Já tem uma história precedente, e é bom lembrar que tecnologias não são neutras. Tecnologias nascem dentro de relações sociais de produção que são características, e mesmo tecnologias que possam eventualmente nascer como expressão de uma necessidade social, como expressão, inclusive, de uma eventual melhora das condições sociais, uma vez que são produzidas dentro da sociedade capitalista, se amoldam à forma do capital. E no caso das TICs, a situação ainda é pior, porque uma boa parte dessas tecnologias nasce diretamente da guerra. Não se pode esquecer isso. Nasce tanto do controle militar, do lançamento e acionamento de bombas à distância, isso é já desde a Segunda Guerra Mundial, como e isso vai levar, né, essas exigências de controle e disparo, vai levar ao aperfeiçoamento de tecnologias cada vez mais miniaturizadas e mais precisas para o uso militar. E o segundo elemento importante é que a própria web, a internet, nasce no contexto militar e nasce copiando as redes de autodefesa da população vietnamita contra as tropas norte-americanas. É uma história interessante, porque os vietnamitas cavavam túneis por baixo da terra e para se deslocarem a salvo da verdadeira nuvem de bombas que os Estados Unidos lançaram sobre o Vietnã, inclusive o agente laranja,
que é um agente desfoliante, que é o pai hoje dos agrotóxicos, pai e avô de uma parcela dos agrotóxicos, e que contaminou milhões e milhões, não só de pessoas, mas de território. Então, os vietnamitas, os vietcongues, cavavam túneis, e esses túneis eram extremamente complexos. Umas partes não tinham saída, outras conectavam com outros túneis, de maneira que, de repente, desapareciam, iam reaparecer em outro lugar, e os túneis eram cavados no tamanho dos vietnamitas, que são miúdos, e os soldados americanos entalavam naqueles túneis. Eles não conseguiam, eles explodiam os túneis, mas não conseguiam acompanhar. E foi tentando entender essa dinâmica dos túneis que os Estados Unidos inventaram um sistema de comunicação militar que não fosse direto, que fosse indireto, como eram os túneis, e que permitisse que, se você não conseguia ir direto a um ponto, você pudesse mandar mensagem para vários pontos, e o primeiro ponto que conseguisse conectar com o outro conectava, etc., que é assim que funciona a web, a net, né, que é uma teia, é uma malha, é um entrecruzado onde a informação ela é mais rápida, porque ela passa por vários canais ao mesmo tempo do que uma comunicação unidirecional. Novamente, uma criatura da guerra. Em segundo lugar, essas duas criaturas vão ser utilizadas, essas criaturas que não são seres, né, são tecnologias, vão ser utilizadas diretamente pela propriedade do capital. A mais conhecida delas é a aceleração da transferência, do investimento e transferência de recursos de uma parte a outra do planeta, através de meios muito rápidos, ágeis e seguros para o capital. E essa foi, digamos, isso aí ganha relevo nos anos 70, tem uma série de histórias subsequentes, aí a quebra da IBM, depois nos anos 90, a disputa entre essas grandes empresas, etc. E o resultado é a instauração de meios de comunicação que garantam o deslocamento ágil e seguro da propriedade de massas crescentes de capital e de investimento de um lugar a outro do planeta. Lógico que para que isso pudesse ocorrer, foi necessário que esses grupos capitalistas impusessem a desregulamentação da circulação de capitais no planeta. Então, portanto, a gente vê que essas tecnologias andam juntas, né? A outra aplicação dessa tecnologia vai ser no chamado toyotismo, nas formas de fabricação mais precisas. Então, a própria exploração do trabalho sobre o capital vai ser redesenhada a partir do uso dessas tecnologias. Na atualidade, o que a gente está assistindo, eu estou sendo muito breve, isso mereceria uma história bem mais longa, mas na atualidade o que a gente está assistindo é um duplo movimento. O primeiro movimento, que eu acho que é o que eu acompanho mais, é o aperfeiçoamento dessa base tecnológica pré-existente para o controle e o direcionamento da extração de mais valor de massas de trabalhadores sem a intermediação do contrato de trabalho. Em outros termos, as massas de trabalhadores expropriados da terra ou dos direitos que resultam da expansão do capitalismo permitem agora ao capital inventar formas de subordinar esse trabalho de outra forma. Nem sempre foi ele que inventou. Em alguns casos, isso pode ter nascido da cabeça de gente com muito boa intenção de compartilhar informações. Mas nós estamos numa sociedade capitalista e a luta de classes é exatamente isso. É converter todas as energias criativas da vida social a uma forma de subordinação do trabalho ao capital e à produção de mais valor. E isso resulta nas plataformas, nos apps, que foi a primeira coisa que Catiúcia mencionou, que são o quê? São uma maneira de subordinar o trabalho ao capital
sem vínculo entre o capital e o trabalhador, porém controlando os movimentos do trabalhador a cada segundo da sua execução, a cada minuto da sua execução. A Uber controla o deslocamento e o valor correspondente a cada minuto do trabalhador conectado no aplicativo. Esse é o aplicativo mais comum, mas hoje existem inúmeros aplicativos. Eu recomendo a visualização dos filmes do Ken Loach, o Eu, Daniel Blake, e depois o mais recente, né, Você Não Estava em Casa, porque eles são muito claros com relação à forma brutal de subordinação do trabalho ao capital e à capacidade de controle sobre os trabalhadores que eles exercem. Porque não é uma coisa assim, o trabalhador de aplicativo está livre. Não, ele está totalmente controlado. E o que nós estamos assistindo, num segundo momento, é o fatiamento de tipo fordista das atividades até então monopolizada por determinados setores dos trabalhadores, como, por exemplo, os professores, com a captura dessas informações, o fatiamento delas e a possibilidade da subordinação dos trabalhadores numa escala piorada. E isso não vale a pena para os professores, vale também, por exemplo, para os médicos. Estou dando alguns exemplos que a gente não está acostumado a pensar. Tem um debate muito interessante que foi feito com o Sindicato dos Médicos de São Paulo, e o dirigente sindical deu informação muito impressionante. Estávamos eu e o Ricardo Antunes debatendo essa questão. Então, porque agora, nesse momento dos últimos 3, 4 anos, o que a gente vem assistindo é um avanço em que o grande capital, mega concentrado de capital, financia pequenas empresas, as startups, as fintechs, as edutechs e algumas outras coisas, financia pequenas empresas para que elas inventem modalidades escaláveis e altamente lucrativas. O que é escalável? Que possam ser realizadas em amplíssima escala. Então, de novo, o exemplo da Uber é interessante para a gente dimensionar o que está vindo por aí. A Uber tem, sei lá, acho que entre 4 e 6 milhões de trabalhadores no mundo. E que empresa já teve 4 a 6 milhões de trabalhadores simultaneamente no mundo? E ela controla cada trabalhador singularmente. Então, nós estamos vivendo um período de aperfeiçoamento dessas tecnologias para o controle. Alguns chamam isso de capitalismo de vigilância. Eu não gosto muito de mudar o nome, de inventar novos nomes, porque é capitalismo, é capital imperialismo, é um imperialismo capitalista, até aqui na configuração que a gente tem, mas isso que vem acontecendo talvez esteja implantando um germe de controle de tipo fascista no cerne da relação capital-trabalho, e a gente vai ter de aprender. Só que, então esse é um lado, é o lado da expansão da subordinação do trabalho ao capital, sem a mediação contratual, mas com o controle dos trabalhadores, apesar de que esses trabalhadores não se encontrem entre eles, não se vejam no cotidiano do processo de trabalho. O outro lado disso é que massas de trabalhadores reivindicam, lutam, se expressam, vão para as ruas, e foram para as ruas. Nós temos uma sequência de lutas populares no século XXI que é alguma das coisas mais impressionantes. E muitos tendem a dizer que todas são guerras híbridas, que tudo isso é pilotado pelo capital. Por sorte, o capital não pode, nem consegue, nem o mais poderoso do mais poderoso chefe de Estado pode controlar contradições que a vida social capitalista promove e exacerba. Então, portanto, são lutas de classes, nas quais o capital tenta, claro, o capital e seus prepostos, tentam controlar. E aí a gente está assistindo o desenvolvimento de tecnologias de manipulação da informação para o controle das lutas populares. Então, é possível que a gente esteja assistindo uma mudança de modalidade
da predominância dos aparelhos privados de hegemonia na configuração que a gente conhece, para controles mais diretos, tanto sobre os trabalhadores quanto sobre as suas formas de luta. Porém, isso significa contradições numa escala que a gente nem dimensiona. Isso significa a irrupção de lutas em todas as áreas nas quais a expansão capitalista vem promovendo um brutal sofrimento humano, a começar pela relação capital-trabalho, mas se expandindo pela questão das mulheres, né, da luta das mulheres. As mulheres, sob a pandemia, foram as que tiveram a sua condição de vida piorada, a questão do racismo, a questão ambiental, a questão indígena, a questão da terra, a questão do acesso à terra, que está ligada à questão ambiental, porque tem tudo a ver com o que está sendo produzido como veneno em vez de comida, e como envenenamento através das águas. Então, nós temos aí um cenário que, ao que tudo indica, tende a expandir as tensões e lutas. E nós temos de ter clareza que hoje são massas formidáveis da população que precisam se defrontar numa série de lutas que são diversas entre si, mas em que cada uma delas só ganha coerência se defrontar, de fato, com o capital. Muito bom, professora. Nós temos mais 2 perguntas aqui. Estamos chegando em 1h30 já de debate, mas tem 2 questões importantes. Esses elementos, eles se põem historicamente na história do nosso país, mas, mais recentemente, nós sofremos duros ataques enquanto classe trabalhadora nesses 3 âmbitos. Um, inclusive, é o tema do momento. Então, se a professora puder falar um pouquinho acerca da reforma administrativa, reforma previdenciária e reforma trabalhista, né? Ou esses 3 grandes âmbitos como contra-reformas, como ataques do capital através do Estado, dos seus aparatos hegemônicos sobre nós, trabalhadores. Né? Especialmente a questão da reforma administrativa que está passando a boiada, né, pelos nossos governantes. Bom, eu vou simplificar essa resposta, porque eu acho que tem uma coisa que passa na frente agora, que é o fato de nós termos um governo proto-fascista no Brasil. O regime político ainda não é fascista, nem neofascista, mas esse governo tem intenções nitidamente proto-fascistas. E no governo Bolsonaro, a reforma administrativa corresponde à eliminação, dentro do funcionalismo público, de todos os direitos que possam garantir que o funcionário tente garantir os direitos constitucionais presentes ainda na realidade brasileira. É claríssimo, é como você tirar fora toda e qualquer possibilidade de que o funcionalismo público cumpra a função para a qual foi selecionado. Então, quando você abriu o vídeo falando da importância da universidade se abrir para os setores populares, eu acho que isso é para ontem, porque nós não podemos admitir que a universidade pública e a educação pública sejam simplesmente castradas do seu teor público, porque é isso que estão tentando fazer. E estão tentando fazer de maneira constitucional, de maneira legal, de maneira infra-legal, de maneira administrativa, e, se for o caso, inclusive de maneira ilegal. Então, eu acho que essa é uma questão absolutamente central hoje para o conjunto dos trabalhadores brasileiros, e não basta lutar contra a reforma, a meu juízo. É preciso que a gente reinvente a prática na universidade, reinvente a prática na educação pública,
reinvente a prática na saúde pública. E por que eu estou falando isso? Porque nos últimos 40 anos, o empresariado brasileiro, como sempre associado com seus congêneres estrangeiros, avançou tanto nos recursos públicos quanto na gestão das políticas públicas, sobretudo aquelas universais, e nomeadamente a questão da educação. Todos nós conhecemos a atuação do Todos pela Educação, e dos grupos que constituem o Todos pela Educação, que integra por seu turno o GIF, né, o Grupo de Institutos e Fundações Empresariais, que vem atuando de maneira assim, acelerada e rapinante sobre os recursos públicos, não só para se apropriar de uma parcela desses recursos, como para dirigir o uso dos recursos públicos no setor público. Definir a forma de gestão, forma de contratação de reitores, forma de contratação de professores, forma de contratação de diretores de escolas públicas, etc. Isso é o que eles vêm fazendo nos últimos 40 anos. Então, reparem que essa reforma administrativa, liderada por um governo proto-fascista, de novo reativa às práticas gerencialistas que as grandes burguesias vieram fazendo de maneira mais discreta nos últimos 40 anos no Brasil. E principalmente depois da reforma, contra a reforma administrativa do Fernando Henrique. Desde o golpe de 16, o que nós assistimos é a unificação das burguesias em torno da retirada de direitos da massa trabalhadora. Não necessariamente ela quer acabar com a educação pública ou com o SUS, pelo menos por enquanto, mas lhe interessa, sim, abocanhar parcelas crescentes do fundo público destinado a esses setores e abocanhar de várias maneiras, tanto pela privatização de parcela do serviço, quanto pela dotação de entidades sem fins lucrativos de recursos públicos para desempenhar o que o público faria, que são as PPPs, as organizações sociais, as OCIPs, etc., quanto pela venda de serviços para esses serviços públicos, saúde, educação, etc. Então, nós temos vários caminhos, finalmente faltou um, quanto pelo controle direto das formas de gerência e gestão desse setor público. É algo que não basta combater nominalmente, nós vamos ter de enfrentar praticamente. Nós vamos ter de sair dessa posição confortável de funcionários públicos que aguardamos as ordens para tomar iniciativas, a meu juízo, ao espaço de tomar iniciativas para enfrentar o que vem sendo feito pelo governo proto-fascista, mas que tem, até aqui, o acordo do conjunto das burguesias brasileiras. Muito obrigada, professora. Agora, uma pergunta, considerando a tua trajetória teórica e militante, né? Essa referência que nós temos da tua trajetória enquanto uma importante intelectual militante brasileira. Então, quando nós colocamos no tema, no título desse debate, transformações societárias, obviamente que nós estávamos também nos referindo às transformações que o capitalismo trouxe ao longo dos séculos. As transformações essas que são de uma natureza fortemente destrutiva, que se põe a serviço de uma minoria, incidindo negativamente sobre uma ampla maioria da população. Mas também, ao mencionar e trazer a referência de transformações societárias, nós queremos resgatar a possibilidade histórica de superação do capitalismo. Então, nesse sentido, se a professora puder trazer algumas considerações sobre as lutas sociais, sobre o atual contexto da organização da classe trabalhadora, né? Especialmente nos 3 grandes sujeitos coletivos, os sindicatos, os movimentos sociais e no partido político. Então, falar um pouco das lutas, dessa possibilidade histórica
que o próprio capitalismo coloca para nós enquanto gênero humano. E a necessidade que a gente sente na pele, no nosso cotidiano e vida, cada vez mais pautado pela exploração, pela violência e morte, né, de que é urgente essa transformação societária, né, a superação dessa barbárie em que vivemos. Então, para nos acalentar também, para nos potencializar, seria muito importante a gente ir desfechando esse debate, ouvindo as suas reflexões, as suas posições, né, sobre esses sujeitos coletivos e sobre as projeções imediatas e o que se põe no nosso futuro enquanto classe trabalhadora. Bom, a gente tem sempre de olhar para isso com duplo olhar. Em primeiro lugar, a gente tem de olhar o que está acontecendo do lado da dominação, que é o que eu estudo, e eu lamento dizer que o horizonte que está posto para nós é um horizonte, do ponto de vista do capital, o que ele prevê para nós é trágico. Vale lembrar que também ontem ou anteontem o discurso do Trump na ONU foi um discurso bélico contra a China. Subiu de escala o discurso e colocou o arsenal militar dos Estados Unidos à vista nesse enfrentamento que os Estados Unidos vem tendo com a China, assim como vem mandando seus prepostos para a guerra, para a América Latina, para a Ásia e para Taiwan e Hong Kong. Então, portanto, nós estamos diante de uma situação internacional que é uma situação extremamente preocupante, extremamente preocupante. Estamos em plena pandemia no cenário internacional, não por acaso os dois países mais atingidos até aqui são Brasil e Estados Unidos, que dão o exemplo, ou contra-exemplo, aquilo que não deve ser feito, o exemplo do que não deve ser feito, e, ao mesmo tempo, são os dois que se apresentam como galos de briga numa rinha internacional nesse momento atual. O Brasil, no caso latino-americano, e os Estados Unidos insuflando o Brasil para que ele seja a bucha de canhão no enfrentamento com a Venezuela, para evitar que os Estados Unidos mandem, inclusive, militares diretamente para esse enfrentamento. Então, portanto, nós temos muitas lutas para fazer, tendo em vista esse cenário. Mas, como você bem disse, a expansão do capitalismo é a expansão da massa trabalhadora. E, portanto, é a expansão das contradições contra o próprio capitalismo. E a pandemia mostrou no Brasil e no mundo que as condições que o capitalismo hoje é um fracasso completo. É incapaz de oferecer qualquer possibilidade de futuro. E nós estamos... Eu vou te pedir um momentinho, porque tem gente batendo aqui em casa. Só um momentinho, por favor. Eu estou trabalhando. Eu não posso fazer uma conferência. Caramba! Você não pode cortar a internet. Por favor. Oi, querida, desculpe, é o técnico da internet pedindo para eu verificar, mas eu não posso nem verificar agora. Então, realmente morar sozinha na pandemia tem algumas dificuldades, né? Bom, mas o que eu estava falando é que, desculpem mais uma interrupção, é que essas contradições, então, por um lado, nós temos uma tragédia anunciada e essa tragédia é sabida internacionalmente. Portanto, nós não estamos sozinhos no mundo enfrentando essa loucura. O mundo sabe do que está acontecendo no próprio capitalismo. Pode falsificar, manipular, e estão manipulando cada vez mais, mas as contradições são a cada dia mais poderosas. E elas estão explodindo. E vão explodir, provavelmente, ainda mais nos próximos tempos. E elas vão ser de cunho muito variado. E é muito importante, você falou de partidos, movimentos sociais e sindicatos. Sindicatos têm uma tarefa absolutamente histórica de ir além dos limites nas quais eles ficaram acantonados nos últimos anos. É uma tarefa histórica.
Como se faz? Eu não posso, eu não saberia dizer. Mas ela é uma tarefa. Porque nós já estamos assistindo um distanciamento entre os trabalhadores com contratos e direito a sindicatos e os trabalhadores que atuam na mesma atividade sem direitos nos últimos 30 anos. E, portanto, essa é uma experiência que precisa ser construída para a frente. Já não é alguma coisa nova. Já há anos, desde a década de 90, a gente debate sobre isso, sobre a importância de que os sindicatos saiam do lugar, do momento da reflexão econômica corporativa e se deem conta claramente que eles integram o conjunto da classe e que não haverá direitos para uma parcela da categoria se não houver direitos para os demais. E isso não se faz simplesmente na fala, isso se faz na prática, na construção da solidariedade, na luta, etc. Os movimentos sociais têm um papel absolutamente central, porque eles têm uma organização mais fluida, uma capacidade de se reaglutinar e se dispersar mais rápida do que sindicatos ou partidos. Embora nós tenhamos movimentos sociais com uma extrema capacidade de organização e que pode dar aula para nós, professores, e pode nos ensinar agora, nós, professores, de que nós podemos enfrentar esse governo sendo professor universitário da universidade pública. Nós temos toda a experiência da educação do campo, do trabalho conjunto, com a Escola Nacional Florestan Fernandes, com diversos movimentos sociais, e, portanto, essa experiência precisa ser valorizada e colocada na frente agora, e não simplesmente como um projeto que vai passar pela administração, etc., como prática concreta. Então, nós temos, portanto, movimentos sociais muito organizados que podem nos dar lições de organização e de atuação nesse momento. Para além disso, eu falei do MST, mas tem também o MTST, tem o MAB, tem o Movimento dos Pequenos Agricultores, nós temos uma quantidade grande, movimento contra a mineração, nós temos uma quantidade grande de movimentos sociais e a eles vem se acrescentando movimentos de jovens, de estudantes, movimentos de mulheres e movimentos antirracistas, movimentos anti-homofobia e movimentos ambientais que começam a se dar conta de que não basta proteger as coisas, isso é a natureza, é preciso garantir que as transformações, que as relações sociais sejam revolucionadas para que seja possível pensar num novo sociometabolismo. Finalmente, os partidos continuam sendo importantes. E serão tão mais importantes se eles se derem efetivamente conta de que, mais do que arrebanharem sob seu controle esses movimentos sociais, estimularem essas lutas, estarem juntos com essas lutas, mas comprometidos de fato com essas lutas. Essas lutas não são homogêneas. A luta pela reforma agrária não é igual à luta antirracismo, que não é igual à luta feminista, que não é igual à luta sindical. Mas todos são trabalhadores e todos precisam se defrontar com o capital para garantir o mais mínimo da dignidade humana. Então, portanto, eu sou muito positiva desse lado. O meu olhar é muito negativo para as condições nas quais o capital nos impele na atualidade, mas, por outro lado, as lutas que devem vir são formidáveis. E é fundamental que a gente comece já e agora no nosso próprio local de atividade. Assim como em plena pandemia, a gente precisou aprender a fazer uma solidariedade social ativa que não é a filantrópica, não é a da Solidariedade S.A., não é da doação daquilo que me sobra, mas é do compartilhamento, da construção conjunta, é do enfrentamento conjunto. E eu acho que essas lutas vão ganhar dimensão e nós, os partidos, os movimentos e os sindicatos precisam estar preparados para poderem ir além dos limites nos quais, de alguma maneira,
ficamos encerrados nos últimos tempos. E essas lutas serão internacionais, e eu tenho certeza que a América Latina, que é um continente de luta, que tem uma história de lutas absolutamente formidável, vai se erguer contra esse bolsonarismo brutal que vem tentando se recolocar no papel de plataforma agora, plataforma imperialista e plataforma militar para os Estados Unidos, e sem nenhum proveito nem para a população brasileira, nem para a população latino-americana. Muito obrigada, professora. Chegando quase a 2 horas de aula, de reflexão, de diálogo contigo, nós queremos agradecer novamente a tua presença, as tuas reflexões sempre muito certeiras, acertadas, né? Foi muito importante para nós termos esse momento, porque a DUFOP entende e organiza os ciclos de debates num entendimento de que esse é um momento de formação sindical, de formação política e teórica para as lutas, para os enfrentamentos tão urgentes nesse tempo histórico. Então, esse momento de hoje, com certeza, vem para somar muito fortemente nessa trajetória que nós já estamos realizando. E eu aproveito para dizer que, em breve, a DUFOP já vai divulgar o próximo encontro, o próximo debate. Ele já está sendo articulado e, em breve, vocês receberão o convite. Eu vou passar novamente para a professora Virgínia, para as considerações finais, para para um desfecho desse momento. Fique à vontade, professora. Catiúcia, eu quero agradecer o convite, pedir desculpas pelas seguidas interrupção, eu continuo sem internet, o técnico foi embora, eu não consegui falar com ele, vou ver agora como é que eu vou resolver, que eu tenho outra intervenção hoje de noite, mas isso faz parte da situação pandêmica, então pedir desculpas, apesar de fazer parte, e dizer que eu tenho muita confiança nessa juventude, Catiúcia, que você representa, que os nossos docentes podem vir a representar. Eu tenho muita confiança porque essa juventude trabalhadora é uma juventude mais educada, embora nem sempre a educação tenha sido na qualidade que a gente queria, e é uma juventude mais informada, ainda que também mais sujeita à desinformação. Mas é na luta que a gente sabe triar o que é a informação do que é a desinformação e a manipulação. E eu tenho absoluta certeza de que dentro das universidades, dentro das escolas públicas, a gente vai enfrentar a construção de uma educação pública que seja de fato pública e democrática, isto é, ligada aos anseios das grandes massas trabalhadoras e não respondendo aos interesses do capital, como vem acontecendo. Mas essa é uma luta que está em curso, precisa avançar, precisa ganhar espaços nos movimentos, nos sindicatos e nos partidos. Mas eles avançarão, eu tenho certeza. Vamos em frente, todos juntos, todas e todos, né? E se há, da sua parte, essa expectativa positiva, essa aposta na juventude, né? Nesse expressivo potência, vitalidade, posição, né? Que a juventude porta, tenha certeza que a sua geração, a sua trajetória, as suas contribuições são inspiradoras dessa potencialidade, então, da juventude. E esse momento de hoje foi muito, muito emblemático nesse sentido, né? Que continuemos nos encontrando, que numa próxima vez seja presencial, né? Tomara. E o quanto antes, o quanto possível antes, né? Essas intercorrências do mundo virtual, elas são já rotineiras, com certeza nós entendemos. Tomara que tudo se ajeite rapidinho aí, né? E fiquemos todos bem. Até o próximo debate, pessoal, e novamente muito obrigada, professora Virgínia.